Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek e hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Monkey D. Luffy, um jovem que se tornou usuário de Akuma no Mi acidentalmente quando ele era criança. Ele acabou comendo a Akuma no Mi que o governo mundial quer que seja conhecida como Gomu Gomu no Mi ou Fruta da Borracha, mas o verdadeiro nome dela é Hito Hito no Mi modelo Nika, que estava sob a posse da tripulação do poderoso Mizemon, cara. Que o cara deu seu braço para salvar o Luffy, né? Shanks, o Ruivo, o ídolo de infância do Luffy, né? Aquele que lhe deu o chapéu quando ele lhe contou o seu sonho. Quando falou que queria criar uma tripulação que fosse mais forte que a tripulação do Shanks. Ou seja, falaremos de One Piece. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Edson ele tinha meio que pulado para uma área assim, para ele poder meio que esticar as nuvens ali para os Mugiwaras poderem ficar um pouco mais próximo ali do mar e poderem usar o Cup Bust para chegar ali no mar em segurança, né? E ele tinha avisado para Stussy já derrubar a barreira e sair correndo dali, para ela sair correndo, fugindo dali. Mas e avisa que por mais que ela tentasse manter e esperar os Mugiwaras estarem reunidos para poder derrubar a barreira, né? Os inimigos do Vegapunk, né, já estavam ali dentro da barreira. No caso era o Sun Saturn e o Mars, né, o Mars. Esses dois já estavam ali, então eles não a barreira não fazia efeito neles, não ia impedir a entrada deles. Eles entraram e estão causando ali, entendeu? Enquanto isso, no Juro continua sua batalha. Atlas coloca o corpo do Vegapunk ali dentro do navio dos gigantes. E ali continua a batalha. O Sanji tenta, né? Porque a espada do Juro pode cortar qualquer coisa. Já deixam avisado que essa espada pode cortar qualquer coisa. Né? E por conta do que estava acontecendo, né? Por conta disso que estava acontecendo, o próprio, né? Digamos assim, o Sanji tenta lutar contra ele, só que acaba sendo arremessado longe. A Bonnie se aproxima, tenta atacar ele, mas ele começa a mandar a espada, sem estar na bainha, pra cima dela, né? Por sorte, o Frank chega ali e ela entra na sua forma normal, que é a forma de uma criança. Por quê? Porque tecnicamente ela é uma criança, né? Enquanto isso, né? E voltando ali pro Zoro e pro Jinbe, a Nami tava ficando impaciente. Por quê? Porque os dois ainda não tinham chegado. Porque o Zoro tinha teimado de continuar essa luta com o Rob Lucci, né? Tinha continuado teimado, né? E ela já avisa pro Zoro que vai descer a porrada nele. Todo o bando, né? Sempre tem um certo receio da Nami. Justamente porque mesmo ela sendo a navegadora e o Luffy o capitão, né? As pessoas ali, elas obedeciam a Nami. Por quê? Porque a Nami bota medo em qualquer um, cara. A Nami simplesmente bota medo em qualquer um, cara. Bota medo em qualquer um. E o próprio Vegapunk continua a falar mais sobre o século perdido, onde as armas ancestrais, que são Pluton, que está escondido no país Wano, Poseidon, que é a Shira Roxa, que tem o poder de controlar os reis dos mares e falar com os reis dos mares, e Uranus, que não sabemos muita coisa, mas tem alguma coisa envolvida com o Sol, com alguma coisa assim, né, que pode ser recarregada com a Mother Flame, criada pelo próprio Vegapunk, né? Ou seja, essas armas ancestrais foram usadas, né? Foram usadas para meio que afundar o mundo do século perdido. E as ilhas que conhecemos atualmente, todas as ilhas que conhecemos atualmente são meio que destroços do que foi o mundo anterior, né? E que pessoas, né? Pessoas, literalmente pessoas, né?
a guerra ainda não tinha acabado. O próprio Vegapunk avisa que a guerra que aconteceu durante o século perdido ainda não tinha acabado. Então, ainda existiam pessoas que estavam lutando contra o governo e tudo mais, mas ainda tinha os Goroseis que viveram na época do século perdido, e temos o Imu, que foi um dos cabeças que derrotou o Joy Boy. Pois como ficou claro no mangá, atualmente ele está querendo construir um mundo próprio, sem as imperfeições que existem no mundo atual. Que são os piratas, são os exércitos revolucionários, o clã dos Dave, né? Que agora temos o clã dos Dave. E o Vegapunk fala que os únicos que sabem a verdade do mundo, por quê? Porque o Joy Boy colocou na última ilha, Love Tale, colocou na última ilha todo o segredo do mundo, tudo que tá acontecendo, tudo que vai acontecer, ele colocou dentro do Love Tale. Ou seja, quando o bando, a tripulação do Gold Roger chegou na última ilha, que no caso é Love Tale, né, eles conseguiram decifrar, junto com a ajuda do Oden, conseguiram decifrar todos os poneglyphs, né? Todos os poneglyphs, eles conseguiram decifrar tudo aquilo e chegaram na última ilha, onde estava o tesouro guardado pelo Joy Boy, que no caso é o One Piece. Ali eles descobriram a verdade sobre o mundo, né? Descobriram a verdade do que está acontecendo, a origem do governo mundial, tudo. No máximo, eu acho que o One Piece seria todas essas informações, o que seria relevante para o mundo do One Piece. Porque todo mundo vai ficar sabendo, né, sobre os Ds, né, sobre o clã dos Ds e tudo mais que está acontecendo, né, dentro do mundo, o afundamento do mundo, né, a inundação e tudo mais. Mas pelo menos tem que ter um tesouro digno de um rei, né? Porque o Roger ficou conhecido como o rei dos piratas. O próprio Rayleigh falou para ele que ele tá contando demais, porque os jovens mereciam a diversão de buscar, né? E não ficar sabendo de uma vez por todas o que é o One Piece. Por isso eles manteram a boca calada depois de encontrar Laugh Tale. E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Genildo Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.